Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu quero ser bem breve mesmo, só se Deus quiser falar mais, tá? Nisso aqui. Só para eu responder aqui a questão aqui. A pessoa me pergunta o seguinte, né? Pra gente não se alongar demais. Irmã, a minha sogra diz que vai orar por mim para me arrumar um outro marido, um outro namorado, né? O que a senhora acha disso? Então, né, gente? A sogra da moça que diz que ora, que vai orar, que ora, não sei, né, se ela ora, se vai orar, né? Que vai orar, que ora para que ela arrume um novo marido, um novo namorado para ela, né? É o diabo, né, usando a sogra dela, né, gente? Para arrumar um novo marido para ela, olha. Usando a sogra, né? A sogra se deixou ser usada pelo diabo. Mas vamos lá, certo? O que é que eu acho, gente? Primeiro, né? Porque muita gente assim acha que porque tem medo que a sogra vá orar a Deus e Deus atenda, né? Então não tem esse medo não, tá? Porque Deus não é contra a sua palavra não, tá? Porque outro dia a moça, eu não sei, foi a amante, né? Faz tempo que eu gravei um vídeo aqui da amante, que a amante disse que ia orar para a esposa para ela arrumar o outro cara, né? Que a amante ia orar por ela. Não, aliás, né? Que a amante ia orar por ela, né? Não é nem nesse caso aqui, né? Não sei se eu já falei aqui. Mas que a amante ia orar. Eu digo, deixa ela orar. Deixa ela orar. Se Deus atender ela, né? Depende do que ela esteja orando, né, gente? Então, ó, deixa eu dizer para vocês aqui, né? Porque tem gente que fica aquele medo, aquele temor que Deus vai atender a oração ou da sogra, ou do sogro, ou do filho. Pode ser até a própria filha orando, certo? Para Deus lhe dar um namorado, uma namorada, um marido, ou que você case, que você arrume outra pessoa. Deus não vai contra a sua palavra. É como diz aquele ditado, gente. Deus não destrói uma família para construir outra, né? Quem faz isso é o homem. Então Deus não vai destruir um casamento para construir outro, ou um relacionamento, certo? Que esteja de acordo com o querer dele, de acordo com a vontade dele para fazer outro, certo? Isso aí é a implicação do homem. Então não se aflige quanto a isso, né? Porque às vezes a gente acha que Deus vai atender porque é a sogra, ou o filho ou o marido, ainda que seu marido, veja, ainda que fosse seu marido dizendo para você, olha, eu vou orar para você arrumar uma outra pessoa que lhe ame, que goste de você, você vai arrumando, né? Não se preocupe não, se preocupe não, deixa ela orar à vontade, certo? Que ela vai perder o tempo dela, primeiro que ela vai perder o tempo dela, ela vai orar para Deus, para arrumar, para, né? Pode ser. A gente releva, gente, porque muitas vezes essas pessoas, né? As sogras, as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Então a gente releva, porque essas pessoas não sabem, não conhecem o evangelho, certo? E acha que pode orar e pode pedir qualquer coisa a Deus, né? Como diz, né? Deus não ouve, tem aquela passagem que diz que Deus não ouve porque pede e pede para o seu próprio deleite, certo? Então tá encaixado, esse tipo de oração tá encaixada aqui, tá respaldada aqui. Deus não ouve a esse tipo de gente, certo? Que pede para o seu próprio deleite, pede para a sua própria vontade, certo? Se a vontade não estiver de acordo com a vontade de Deus, se o que eu peço ou qualquer outra pessoa pede a Deus, certo? Não tiver de acordo com o querer, com a vontade de Deus, não vai acontecer, se preocupe não, certo? Pode ser que o diabo, o pai dela, atenda, né? Pode ser que o diabo, o pai da sua sogra aí, atenda, certo? Mas aí você fica esperta, né? Porque vai que o diabo atenda aí a sua sogra, certo? Que aparece um homem na sua vida, dispense logo, chuta que é macumba, como diz o ditado, né? Chuta que é macumba, tá? Chuta que é macumba, chuta que é prato do diabo, porque o Deus pode não ouvir, mas o diabo ele pode ouvir essa oração da filha dele e atender, viu? E atender, aí ela tá lá orando, imagina a cena, sua sogra orando, oh Deus, mas na verdade é o Deus dela, né? Que é o diabo, o pai dela. Orando, dê um namorado, marido, arruma uma pessoa para fulana, para, né? Aí ela diga o seu nome para Maria, né? Para Maria ser feliz, para Maria eu quero... E tá, aí o diabo vai lá e arruma o cara.
e manda para você. Aí você chuta que é macumba, viu? Chuta que é macumba porque Deus atender, não. Deus não atende, né? Porque muitas vezes pode acontecer o que ela pediu. Porque outro dia a moça disse, ó, irmã, eu vi minhas... Não sei quem que ela disse que viu, não sei quem orando, e aconteceu o que a pessoa pediu. Só que aí o que a pessoa tava pedindo, né? O pai dela ouviu, né? O diabo ouviu e montou a cena ali todinha, mas não foi Deus, querido. Mas não foi Deus, certo? Presta atenção aí que o diabo, ele ouve a oração, tá? O diabo, ele ouve... Se a pessoa estiver orando alto, certo? Né? Que a gente não sabe como é que a sua sogra ora, né? Não sei, eu não sei. Né? Ela orando alto, baixo, em pensamento, não importa. Se for em pensamento, meu filho, né? Deus não ouve. Se for falando alto, é mais fácil o diabo ouvir. O diabo ouvir, aí ele montar uma cena, né? Mandar um homem para você, mas não se preocupe não, tá, gente? Né? A sua sogra deveria estar fazendo totalmente o contrário, né? Tá orando para Deus restaurar a família sua. Para Deus restaurar, tirar o filho dela do pecado, né? Tirar o filho dela do pecado, do adultério lá com a amante, casado lá com a amante. E aí sim, aí Deus atende, meu filho. Se ela passar a orar, certo? Se ela passar a orar, ó Deus, restaura o casamento do meu filho. Ó Deus, tira essa mulher da vida do meu filho. Tira essa mulher da vida dele, né? Que ele possa voltar para sua esposa. Que ele possa restaurar a vida dele com ela. Que o Senhor possa abençoar eles como casal. Aí Deus atende essa oração, certo? Se ela passar a orar dessa forma aqui por você, pela legítima nora dela perante Deus, aí Deus atende. Agora, se ela estiver orando o contrário, fazendo o contrário, né, que ela tá fazendo aqui, a sogra da moça aqui, aí, meu filho, aí Deus não vai atender não, porque Deus não tem obrigação nenhuma. E outra, Deus não tem obrigação nenhuma, né, obrigação nenhuma de atender a sua sogra, e principalmente quando ela tá fazendo, orando ao contrário, né? Ainda que ela estivesse orando, se ela estivesse orando, não, Deus, né? Traga o meu filho de volta para minha nora, traga, aí sim Deus ouviria a oração dela, ainda que ela estivesse fazendo isso, aí sim. Mas ela não tá fazendo o contrário, tá querendo arrumar marido para você e namorado, já basta o diabo mandando os pratos dele, aí ainda tem a sogra, né, gente? Ainda tem a sogra querendo, certo? Tem uma raiva, pensa numa raiva que eu tenho de sogras intrometidas, ou pessoas, né? Não tô dizendo só sogras, mas como um todo, de pessoas intrometidas querendo arrumar marido e namorado pra pessoa. Porque, olhe, né, durante o meu deserto, aí tinha tanta gente querendo arrumar namorado pra mim. Namorado, marido, eu digo, eu não quero, porque se eu quisesse, eu tava com alguém, né? Se eu quisesse, eu tava com alguém. Mas é triste esse povo. Mas se preocupe não, tá, amada? Se preocupe não, né? Que Deus não vai ouvir, Deus não vai atender, porque Deus não ouve a oração de gente injusta. Deus não ouve a oração de gente que está no pecado. Deus não ouve a oração que não está de acordo com o querer e a vontade dele, independente do que seja que a pessoa esteja pedindo, certo? A palavra de Deus é clara, certo? Né? Que Deus não ouve a injustos, certo? Deus não ouve a injusto e nem a injustiça, certo? Se Deus não ouve a injusto, ele não ouve a injustiça, ele não realiza a injustiça na vida das pessoas, não. Não se preocupe, certo? Se alguém, pode ser seu próprio marido orando, certo? Vamos dizer que é seu marido orando para Deus lhe dar um marido, uma pessoa boa, né? Já que ele não foi um marido bom para você, aí ele vai orar lá. Deus não vai atender não. Se preocupe não, queridos. Não se preocupe. Não se preocupe que Deus não vai atender esse marido, não. Ele não vai atender esse marido, ele não vai atender essa mulher, ele não vai atender o amante, né? Nem se a amante orar. Nem se a amante orar. Nem a amante orando para Deus abençoar o relacionamento dela com o seu marido, Deus não atende. Imagine se ela orar para você casar com outra pessoa que não seja o seu marido. Não se preocupe não, eu faço rir dessas pessoas. É perca de tempo a sua sogra tá lá orando por isso aí. É perca de tempo, né? Ainda que ela, né? Era melhor ela tá orando né? Era melhor ela tá orando para o filho dela sair do adultério.
Ela melhor tá orando para Deus restaurar o casamento do filho dela com você, certo? É para ela estar fazendo a coisa certa, fazendo justiça, né? Porque Deus é bom, né? Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justo, certo? Deus não é injusto nem comigo, nem com você, nem com ninguém. E se eu estiver orando injustamente em relação a alguém, não se preocupe não, porque podem orar mal para você, né? Porque o homem, ele ora para o seu próprio deleite, certo? Não se preocupe. Se alguém estiver orando contra o que Deus quer para você, não se preocupe não, que essa oração não vinga não. Não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus não vai ouvir essa sogra. Deus não vai, ainda que seja seu próprio filho, sangue do seu sangue, certo? Ainda que fosse seu filho ou sua filha orando a Deus, pedindo a Deus um marido para você, uma esposa para você ser feliz com ela, com ele, certo? Não se preocupe, certo? Pode ser quem for que estiver orando ao contrário, né? A gente chama a oração contrária à palavra de Deus, certo? Não se preocupe, tá? Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo de Deus ouvir esse tipo de oração, gente. Por mim, meu filho, pode orar à vontade, só vão perder tempo. Só vão perder tempo, porque a oração, a Bíblia diz, a oração de um justo, só a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando se a sua sogra, marido ou filho estiver fazendo uma oração justa, estiver fazendo uma oração justa por você, pela sua vida, certo? Aí é outra coisa, certo? Se ele estiver fazendo, se ela estiver fazendo uma oração justa, porque se ela estiver fazendo uma oração injusta, certo? Principalmente, né, relacionada a uma pessoa, ela vai pagar, é fácil ela pagar um preço alto, sofrer as consequências dessa contrária, né? Ela vai sofrer, certo? E as consequências dessa oração contrária que ela está fazendo a Deus, certo? Então não se preocupe, bota nas mãos do Senhor, certo? Que todo mal que as pessoas orar por você, todo mal de Deus, certo? Né? Vai quebrar todas. Ore e resguardar, que eu faço, Senhor, né? Guarde a mim, guarde a minha família de todo o mal dos outros, da oração contrária, certo? Não se preocupe, não vai escutar esse tipo de oração. Deus não escuta oração, é a sua vontade, tá certo, gente? Deixa ela lá, certo? Só ore para Deus abrir os olhos dela. Ao contrário, ore você para Deus abrir os olhos dela, para que Deus possa, certo? Abrir os olhos dessa sogra, para que Deus possa converter o coração dela. Faça o contrário, certo? Ore para que Deus possa convertê-la, certo? Para que ela possa enxergar e para que ela possa se arrepender dessa oração dela. Certo? Pelo contrário, ore, faça totalmente o oposto a ela, certo? Peça a Deus para abrir os olhos, as vigas dos olhos dela, peça a Deus para ela fazer né, para Deus dar entendimento a ela do que ela está orando, porque ela está orando sem entendimento. E outra coisa, tem a questão aqui, que ela está orando sem entendimento, certo? Para que Deus possa dar entendimento, para que amanhã ela possa se envergonhar do que ela está pedindo a Deus, certo? Porque isso é uma vergonha. Ela está, certo, pedindo uma vergonha, uma vergonhice para Deus, certo? Porque amanhã, então, ore para que Deus possa abrir o entendimento dela, tá bom? E não se preocupe não, deixa ela orar, certo? Não, deixa ela orar. Não precisa, certo? Você bater boca com ela. Não, deixa. Bote ela em oração, faça o contrário. Ore para que Deus possa, certo? Abrir os olhos dela e a viga dela, tá? Dela, de outra, ou de quem você conheça que esteja fazendo oração contrária à vontade de Deus. Não se preocupe, ore em silêncio, a pessoa não precisa a pessoa saber que você está orando por ela, né? Você vai, sabe o que é que você faz? Certo? Ela não está orando, sua sogra não está orando para Deus arrumar um marido para você, sendo que você já é casada perante Deus, você já é casada com o filho dela. Para que ela tá orando para mandar outro marido para você que Deus não vai atender, né? Ela tá fazendo isso? Ok. Então ore para que Deus possa, né, trazer a revelação para ela, para que Deus possa mostrar para ela que ela tá fazendo uma oração contrária, que ela tá fazendo uma oração que não agrada a Deus, certo? Ore, faça o contrário dela, para que ela possa vir abrir as vigas dos olhos. Certo?
né? Faça totalmente o oposto dela, certo? Pratique a justiça de Deus na vida dela, certo? Enquanto ela está praticando a injustiça, você pratica a justiça. Você oferece a outra moeda para ela, tá certo? Então faça isso aqui. Não fique com raiva, deixa, a gente releva, gente. Certo? Não fique com raiva, não guarde mágoa. Eu sei que na hora a gente fica, né, encabulada assim, já olha com outros olhos, mas não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não. Ore por ela, porque ela precisa de uma libertação. Ah, irmã, mas ela é evangélica, independente do que ela seja. Ela é evangélica, mas ela não conhece a palavra. Ela pode ser católica, pode ser de qualquer religião, mas ela não conhece a palavra. Independente do que ela seja, ela não conhece, nunca se converteu ao verdadeiro evangelho. Ela apenas é uma evangélica de igreja, certo? Então, leve aqui, tá? Não fique com raiva, não fique magoada, não fique, né, triste. Não, deixa ela orar que Deus não vai atender não, tá, gente? Deus não vai atender ela não. Não se preocupe que Deus não vai atender, amém? Que Deus abençoe, gente. É bem rapidinho aqui. Tchau, fica...